vez, assim como foi contra o Ituano, como foi aqui, não parecia que o Sport estava jogando um jogo tão importante para a tabela do time. Eu até achei os primeiros 15 minutos bem equilibrados. Eu achei que as equipes estavam se estudando bastante. E a partir daí o Sport começou a ter mais a bola. Mas era uma posse de bola falsa, né? Porque você tem a bola, mas não consegue desenvolver nada. Você não consegue transformar essa posse de bola em nenhum lance claro de gol. É aquela famosa posse de bola falsa, né? Então, assim, o Tombense teve a sorte com esse gol. Eu até estava brincando aqui com os meninos antes do programa começar, que foi um achado. Aquele gol do meio-campo, e aí o torcedor sempre procura alguém para culpar, entendeu? Óbvio que um gol do meio-campo você olha de fato para o goleiro, mas assim, eu não achei que o Saulo teve culpa no lance. Tudo bem que o Saulo não é o suprassumo dos goleiros e todo mundo sabe disso, deve perder a posição para o Denis já na próxima partida. Mas o Pedro Nares perde uma bola no ataque, o time praticamente todo do Sport está à frente da linha e todo mundo está recompondo. O cara chegou no meio de campo, literalmente em cima da linha. Eu acho que se ele saiu de cima da linha foi coisa de centímetros e chuta. O campo é relativamente pequeno, né, comparado a outros campos, ou pelo menos a impressão que dá é que o campo é menor. Veja só para deixar a impressão, tá? Todos os campos têm o mesmo tamanho, 110 por 68. A questão é o posicionamento da câmera. É o posicionamento da câmera. Todos os dá uma impressão de que é um campo menor. Não, hoje em dia, porque era assim, né? Antigamente tinha até o mínimo, era o comprimento era de 90 a 120 e a largura era de 45 a 90, ou seja, poderia formar, sendo um retângulo, mas poderia formar diversas bizarrices de campo, embora todo mundo tivesse uma porra. Mas enfim, hoje é 105 por... não é nem 110, tá? Eu até coloquei 55 metros como se fosse 110, mas na verdade é 105 por 68. E é assim, é natural o goleiro, principalmente quando o time está no ataque, ele adiantar um pouco, né? Porque se a bola acaba sobrando, alguém corta a bola, geralmente o goleiro pega, dá continuidade à jogada. E assim, para mim, o maior culpado no lance, eu até coloquei porcentagens no Twitter, né? 70% para Pedro Nares e 30% para o Saulo, só pela questão do gol em si, sabe? Eu achei que, por mais que foi um gol de cobertura, foi um gol que talvez ele nem esperasse que fosse acontecer, o chute do jeito que foi, mas ele poderia ter recuado um pouco antes, entendeu? Eu tô colocando aqui sem zero noção de gol, talvez o Fred, que já é goleiro nato, ajudasse melhor nessa questão da colocação, né? Mas assim, 1-0, a Tombense também, após isso, não tentou muita coisa, chegou praticamente nada durante o primeiro e o segundo tempo. O segundo tempo deu uma concentrada maior ali, o Sport continuou pressionando, várias mudanças o Claudinei propôs, agora virou uma moda, né? Do Claudinei, ele tá mudando o sistema ofensivo todo, todas as partidas, 4 jogadores de uma vez, 3, 4 atletas, acaba que você perde um pouco que você construiu durante a partida. O Juba não estava bem hoje, o Kaique não estava bem também, mas eu gostei de Giovani, eu acho que o time sentiu um pouco a saída dele, ele era o único jogador ali um pouco criativo no meio campo, estava fazendo a bola rodar de alguma forma, e essas 4 mudanças de uma vez, eu acho que todo mundo entra meio que frio ainda, por mais que você esteja aquecendo. O Sport deu uma travada, e como até o Iago brincou durante aqui o jogo, né, que não estava acontecendo na live ainda, que depois da bola na trave do Fabinho foi que de fato o ataque começou a querer alguma coisa. O ataque deu sinais de que ia buscar um empate, mas acabou perdendo, né? E assim, desperdício é uma boa oportunidade de somar pelo menos um ponto, até pelo recorte do campeonato agora. O Vasco tem uma sequência dura. O Vasco aí tem vários jogos fora de casa, pega Náutico fora de casa, pega Grêmio fora de casa, Brusque fora de casa. Nesse recorte aí, o Bahia também fora de casa. Só tem, eu acho que é o Guarani, que ele joga em casa nesse recorte rápido assim. Então, assim, era a oportunidade para o Sport encostar. Principalmente porque são 2 jogos em casa, Chapecoense e Novo Horizontino. Então, se empata hoje, eram 7 pontos. Se o Vasco perde do Bahia, já ia para o jogo contra o Novo Horizontino, ganhando da Chapecoense, naquele pique. Já com a moral lá em cima, acreditando pela sequência de jogos que o Vasco tem também, né? Mas também a sequência da morte do Sport já começa a se aproximar. 5 jogos para frente, você já começa a ver o Bahia se aproximando aí desse recorte. Então é
Bahia, Náutico, Cruzeiro, Grêmio, Vasco. Então vai ser uma dificuldade também para o Sport logo mais, que segue desperdiçando pontos importantes. Iago, nessa partida, como a gente você trouxe o número das finalizações do Sport, o scout foi de 14, o Sport finalizou 14 vezes, e só foi um chute na barra, eu já disse aqui, né, um chute de Thiago Lopes, e Pedro até citou, você estava falando que em algum momento o Sport acordou, mas isso é 44 do segundo tempo, não existe acordar aos 44 do segundo tempo. Tu acha que Claudinei fez a primeira mudança, e foram 4 mudanças de uma vez, aos 20 minutos do segundo tempo. Falando especificamente de Claudinei, Pedro trouxe um pouco do jogo, você vai falar, e você dá a sua opinião sobre o jogo também, e se possível responda sobre Claudinei, se tu acha que ele demorou a mexer, ou se naquele momento era para ter feito aquilo, enfim, o que é que tu achou do trabalho de Claudinei nessa partida lá em Muriaé? Então, Cássio, cumprimentar você, cumprimentar Pedro e todo mundo que nos escuta e nos vê, né? E dizer o seguinte, eu acho que realmente, como o Pedro falou, perdeu sua oportunidade. E aí, sobre a análise do jogo, realmente o Sport começa em um nível equilibrado, tal, com a Tombense, e eu acho que até sente um pouco o gol nos minutos logo após. Assim, realmente, o lance do Nares foi, eu acho que até um pouco displicente a forma como ele tenta receber a bola e tal, e aí é desarmado, e o Everton Galdino acerta um chute de raríssima felicidade. E aí, assim, ao longo de todo o jogo, a gente vê o Sport até ter a posse de bola, conseguir desarmar o Tombense, mas não conseguir criar. E isso muito por conta de partidas muito abaixo de muitos jogadores que deveriam interagir nesse setor ofensivo. O próprio Nares, que estava na jogada do gol, não conseguia dar a dinâmica, sendo esse homem para ajudar o Giovani para armar as jogadas, o pessoal do ataque sem conseguir pensar muito bem, encontrar os espaços, Luciano Juba muito mal, não gostei também da partida do Kaique, e nas laterais o Everton também muito abaixo. Então, assim, quando o Sport termina o primeiro tempo, na minha cabeça, eu achei que o Claudinei já viria com mudanças para a segunda etapa. Só que aí ele volta sem mudanças, tenta dar um chacoalhão e tentar acreditar na mudança de postura dos jogadores que estavam em campo, para ver se conseguiria já buscar pressionar, tentar reverter o resultado. Não é o que acontece. Inclusive, nos minutos iniciais, a Tombense até tem uma chance que o Ciel finaliza para o gol, mas o juiz marca um impedimento, né? E aí, assim, ele deixa para mudar aos 20 minutos 4 opções de uma vez. E aí, assim, tudo bem, o time realmente precisava das mudanças, só que você mexer 4 vezes de uma vez, você descaracteriza muito o time. Você faz com que o time precise de um tempo para se reorganizar em campo, e essa reorganização muitas vezes não é rápida como o que se precisava. Afinal, o Sport já estava perdendo por 1-0. Então, eu acho que teria sido muito melhor se ele tivesse detectado as mudanças mais urgentes feitas já no intervalo, e aí, após ver que só a mudança de postura não foi o suficiente, fazer novas mudanças de uma maneira mais progressiva. E aí, assim, inclusive foi uma coisa que a gente falou nos bastidores, eu concordo muito com a opinião de Pedro, que Giovani, do pessoal do meio campo, era quem estava tentando ainda dar um pouco de dinâmica. E aí a gente vê ele sacar o Giovani e manter o Nares em campo, que inclusive, vou dar o spoiler, é um dos 3 piores para mim. Mantém ele em campo durante os 90 minutos, ele não contribui com a dinâmica em campo, pouco consegue também desarmar, sobrecarregando o Fabinho, inclusive, que, na minha opinião, também não fez os seus melhores jogos hoje, e vai fazer muita falta no próximo, já que tomou o terceiro amarelo. E aí, assim, uma peça como o Nares fica em campo, ele tira o Giovani, empurra um monte de gente lá para frente, e aí, nessa reorganização do campo, quem vem para armar o time é o Wagner Love, que deveria ser o cara da referência, o cara da finalização, que é quem tem a finalização mais qualificada no elenco. Então, assim, esse lote de mudanças, além de desorganizar o esporte, acabou por minar o principal potencial de alguns dos jogadores. E aí, no final, ele vendo que as 4 mudanças ainda não geraram o efeito desejado, ele tira o Wagner Love e coloca o
o Thiago Lopes, que além do chute de fora da área, a cereja do bolo, facilmente defendida pelo Felipe, não contribuiu mais em nada. Então, assim, essa quinta mudança ainda era uma chance de, poxa, eu tô com 40 minutos de jogo, eu ainda preciso marcar, então eu posso colocar o meu time mais à frente. A Tombense não incomodava o Sport tanto assim, não pressionar, então ele podia abrir mão de um dos volantes e tentar povoar um pouco mais, tentar dar um pouco mais de criatividade, tanto no meio campo quanto no ataque, e ele não fez. Ele abriu mão de um atacante, do cara que, se não foi por cansaço, realmente eu não sei, porque ele tirou o Love. E aí ele tira o Love, coloca o Thiago Lopes, ele pouco contribui. Aí o Sport, por acaso ou por circunstâncias do jogo, mete uma bola na trave numa bola lançada na área, vinda de um lateral, e aí fica a história de cruzar a bola na área. Tanto que, assim, as principais chances do Sport foram bolas que nem finalizadas foram, né? Tem uma bola que o Sander cruza muito perigosamente, que o Gustavo Coutinho, se ele tivesse 1 centímetro a mais, ele teria cabeceado e teria sido uma boa finalização. Mas a bola passa... Eu acho que ali a falha é de Gustavo Coutinho. Eu acho que o cruzamento foi, tipo, excelente. Eu acho que ali que o atacante errou o tempo de... ele tentou cabecear, baixar. Ele errou o tempo de bola, assim, posicionamento. Sim. Eu acho assim que não dá para... Naquele lance... Eu considero, tirando o chute de Fabinho, que apareceu ali e a cara acertou a trave, para mim aquele foi a melhor chance do Sport. Aquele é gol perdido na essência. Ali não dá para exigir mais disso. Talvez se ele tentasse chapar aquela bola, fosse mais qualquer perigoso. Coisa. O cara estava livre, ele perdeu um tempo assim, como você falou. Não é que ele chegou um segundo atrasado. Ele saiu um segundo atrasado. Porque eu acho que aquilo ali... É diferente, porque assim, ele tinha todo o espaço para ter finalizado aquela bola. Uhum. Não foi tipo o cruzamento que apareceu na hora, o cara um pouquinho. Não, estava perfeito, assim. Ele foi. Era mais do jogo do atacante ali. Eu acho que ali é a questão de, assim, até do começo, de começar a faltar ritmo de jogo. Porque era um cara que estava jogando todas as partidas, praticamente 90 minutos no Botafogo da Paraíba, e aí chega no Sport já não tem tanta chance assim. Então, assim, a gente sabe que um jogador, quando está em plena atividade, que para e que começa a ter pouca atividade, ele acaba sentindo um pouco o ritmo. E eu acho que, assim, fora que o ritmo de competição, a gente sabe também que é muito mais intenso na Série B do que na Série C. Então, acho que ele pode estar sentindo esse gapzinho de nível de competição e de ritmo de jogo. Mas aí, assim, a bola passou, era uma excelente chance, gol perdido. Tranquilo. Mas a gente vê, assim, a gente cita aqui, e o único lance realmente perigoso que o Sport conseguiu finalizar foi essa bola do Fabinho. Os outros, assim, foi um time que teve uma posse de bola enganosa, um domínio de campo enganoso, mas uma coisa que até eu disse entre os meninos foi um arame sem ser farpado, porque cercou, mas não machucou. E aí, quando você cerca e não machuca, e você está precisando de um gol, o outro time simplesmente recua suas linhas e se sente confortável para segurar a pressão, sabendo que não tem volume de finalização, e administrar o jogo. E foi o que a Tombense fez. Inclusive, durante a transmissão, muito se falou que é um bom trabalho do Bruno Pivetti, treinador que treinou o Vitória e que era muito criticado por lá. É uma Tombense arrumada, que é muito perigosa dentro dos seus domínios e que, por incrível que pareça, está na quinta posição, sendo o time que mais empatou no campeonato. Empatou 12 vezes em 25 jogos. Então, as mudanças de Claudinei, elas não conseguiram dar o efeito que o time precisava. O time não conseguiu ser agressivo como necessitava para quem precisa buscar um gol. E o resultado, ele mostra muito da incapacidade que o Sport apresenta do meio para frente quando precisa pressionar os adversários. O Sport ele não consegue ser efetivo quando ele sai atrás e precisa buscar um resultado. E esse é um calo que vem sendo comentado e cantado em verso e prosa, não nessa temporada, mas da temporada passada e de outros anos. É um problema praticamente crônico na Ilha do Retiro.